Então, olá pessoal, eu vou tentar fazer um vídeo rápido, um resumo do que a gente verá em funções, tá? Então, é muito parecido com o que a gente fez no cálculo 1, na verdade. Então, uma função a gente já viu, ou verá ainda, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, que é uma regra que associa a cada elemento de um conjunto A, aqui a gente está trabalhando com R2, tá? Um elemento XY, um único elemento Z lá do conjunto dos números reais, que é o resultado quando você aplica esse ponto XY na regra que você tem. Aí um dos conceitos que a gente viu é o conceito de domínio de uma função. Isso, assim como no cálculo 1, o que a gente vai olhar é, dada a regra, o que dá problema na regra. E a gente vai excluir esses pontos que dão problema. Então, como exemplo, se a gente tem a função de R2 para R, dada apenas pela regra f de xy igual a 1 dividido por x mais y. O que não pode acontecer aqui de jeito nenhum? O denominador não pode ser zero. Então, a gente já sabe que x mais y tem que ser diferente de zero. Qualquer outra coisa eu sei como calcular aqui. Tá? Então, a única restrição que eu tenho é essa. Logo, quando eu vou escrever o domínio dessa função, em notação matemática, isso vai ser conjunto de todos os pontos x e y pertencentes a R2, tais que x tem que ser diferente de menos y. Geometricamente, quem é esse conjunto? Se eu olhar lá no plano xy, x tem que ser diferente de menos y. Então, para x igual a 1, o y menos 1, não pode ser menos 1. Se tiver x 0, o y não pode ser 0. Então, eu estou excluindo essa reta aqui. E tudo que está do lado de cá, eu posso pegar. Esse é o meu domínio, representação gráfica do meu domínio. Quando eu vou analisar a imagem da minha função, eu vou olhar para a minha função e eu vou tentar responder três perguntas. Primeira, qual o menor valor que eu consigo obter como resultado? Segunda questão, qual o valor, qual o número, qual número é impossível? Existe algum número que é impossível de se obter como resultado? Se existe, quem é esse cara? E a terceira, qual o maior valor que eu obtenho como resultado? Quando eu substituo os pontos do domínio na função. Então eu vou olhar para o menor valor. Poxa, eu venho lá, menor valor é eu ir para menos infinito. Eu consigo isso na minha função? Veja que se eu tomar aqui x igual a 0 e y negativo e muito pequeno de 0, então estou andando aqui, eu estou no domínio da função. Eu só não posso tomar 0 e 0, mas aqui eu posso tomar. Eu vou estar com 1 dividido por um número muito pequeno e negativo. Quando você faz isso, o que você obtém como resultado é um número muito grande e negativo, ou seja, eu consigo ir para menos infinito. Mesma coisa se eu analisar no maior valor. Olha, se eu pegar um número muito pequeno aqui embaixo, muito próximo de zero, eu vou ficar com 1 dividido por um número muito próximo de zero, que eu consigo, e o resultado é um número muito grande. Então, eu estou indo, tenho a noção de que eu estou indo para mais infinito. Existe algum número, então eu já consigo ir para os extremos. Existe algum número que eu não consigo obter como resultado? Isso aqui eu tenho que olhar na minha função. Olha como é a função 1 dividido por x mais y. Tem uma coisa que eu nunca vou conseguir como resultado aqui. 1 dividido por qualquer coisa que eu vou jogar aqui nunca dá 0. Então, eu não consigo o 0.
Mas eu consigo chegar muito próximo do zero. Por quê? Se eu tomar x e y números muito grandes, eu vou ficar com 1 dividido por um número muito grande, o resultado é um número muito pequeno. Então, quando eu vou fazer a imagem, eu consigo ir lá para menos infinito, eu não consigo zero, por isso intervalo aberto, união, consigo tudo positivo, muito próximo de zero, e vou até mais infinito. Então, para eu conseguir escrever a imagem, eu respondo essas 3 perguntas. Tá? Então, são 2 conceitos que a gente viu de domínio e imagem, que é exatamente igual ao que a gente fazia lá no cálculo 1. Outra coisa que a gente viu foi questão de gráfico de funções. Gráfico de funções de R2 para R. Então, se a nossa função, vamos tomar a mesma função, f de xy igual a 1 dividido por x mais y, o que a gente faz para analisar o gráfico da função? A gente vai analisar a intersecção, caso exista, com os 3 planos cartesianos. Então, eu vou tomar z igual a 0, depois eu vou tomar x igual a 0 e, por fim, y igual a 0. Eu vou analisar o que está acontecendo. Quando eu tenho z igual a 0, lembrando que aqui é z igual a 1 dividido por x mais y. Quando eu tenho z igual a 0, vai dar 0 igual a 1 dividido por x mais y. Bom, mas isso aqui a gente já viu que a gente não consegue o zero, não existe. O que isso está dizendo? Isso está dizendo que a tua função nunca vai tocar o plano xy. Lá na representação em 3D, eixo x, eixo y e eixo z, eu nunca vou tocar o plano xy, porque o z nunca vai ser zero. Quando eu tomo x igual a 0, eu fico com z igual a 1. Eu apago o x daqui, porque ele é 0. Então, sobra só 1 dividido por y. Isso aqui eu consigo fazer o gráfico. Vou fazer de vermelho. Aqui no zy, então estou nessa parede aqui. Vamos analisar só na parte positiva, que está acontecendo por enquanto. Para y igual a 1, o z é 1, então está passando aqui. Quanto maior o valor de y, então quanto mais eu me desloco para a direita, eu vou ficar com 1 dividido por um número muito grande, positivo. Isso dá muito próximo de 0 e acima dele. Então aqui eu estou tendendo para 0, tendendo ao plano xy, mas lembrando que eu nunca vou tocar esse plano. Quando eu pego o y muito pequeno, dá 1 dividido por um número muito pequeno, positivo. Isso dá um número muito grande, então eu tenho a noção de que eu estou indo aqui para mais infinito. Lá naquela parede, a intersecção do gráfico com esse plano ZY é essa curva. Né? Quando eu tomo y igual a 0, agora eu estou analisando aqui nessa lateral. O que está acontecendo aqui? Então, eu fico com z igual, agora eu elimino o y, então sobra só 1 sobre x. E eu faço o gráfico aqui. Para x igual a 1, o z é 1, então eu subo essa medida aqui de altura. Então, está aqui. Passa nesse ponto. E ela se comporta exatamente da mesma maneira, né? Quando eu pego x muito grande, isso aqui vai para 0. Então, ele se aproxima aqui. E quando eu tomo x muito pequeno, isso dá um número muito grande. E ele vai subindo aqui. Veja que só com isso eu não consigo ter uma noção completa do que está acontecendo com o gráfico da função. E aí é isso que eu digo na hora que a gente está estudando e trabalhando com gráficos de funções, que são gráficos de funções bem específicas e bem simples que a gente consegue fazer. Não é o gráfico de qualquer função que a gente consegue analisar o que está acontecendo. Tá? Então, o máximo que a gente consegue é algo desse tipo. Aí aqui a gente tem a noção de que, bom, aqui está ligando esses dois caras, né? E aqui é a mesma coisa. Lembrando que o meu domínio, eu posso representar ele aqui, né? Lembra que eu tinha que excluir essa reta aqui do plano xy, que passa pelo x positivo e y negativo? Então, eu posso representar isso daqui aqui no meu gráfico ainda. X positivo e y negativo significa o seguinte, que eu estou excluindo
que é a parte negativa do y. Eu tenho uma retinha aqui, dividindo esse quadrante no meio, dividindo esse, que eu não cruzo ela. Por isso essa noção de que aqui está subindo, tá? E que isso ficou uma reta aqui. Por quê? Nessa reta, quando eu estou perto dessa reta que eu excluo do domínio, aqui embaixo fica um número muito próximo de zero. E aí isso dá infinito. Então, quanto mais próximo eu estou dessa reta lá no plano xy, maior dá o valor. Então isso significa que aqui em cima está se comportando da seguinte forma. Tem uma reta aqui. Melhor. Então, mas ainda assim, não é fácil de ver isso. Então, a gente vai para um software que nos auxilie a enxergar o que está acontecendo. E um desses softwares é o GeoGebra. Aqui. O GeoGebra, quando a gente plota essa função, a gente vai ter uma noção do que está acontecendo. Está aqui. Veja que ela nunca toca o plano XY. E o gráfico dela a gente só analisou aqui a parte positiva, né? Então a gente só analisou o que estava acontecendo aqui. Quando eu tomo x igual a zero, deu aquela curva aqui no ZY, exatamente como no nosso desenho. Quando eu tomo y igual a zero, a gente obteve essa outra curva. No nosso desenho a gente fez essas duas curvas. Tá vendo como é muito fraco o que a gente tem para analisar só fazendo essa intersecção? Então o que a gente faz é obter essas curvas. Tá? Não foi suficiente para ter a noção do que está acontecendo com o gráfico. E aí entra outro conteúdo que a gente viu, para finalizar o vídeo, para nos auxiliar a entender melhor como está se comportando o gráfico da função. E este conteúdo é a parte das curvas de nível. Curvas de nível. O que são as curvas de nível? É eu analisar por alturas o que está acontecendo. Então, o que é a curva C0? Nesse caso, ela não existe, né? Por quê? É eu analisar quando a minha altura Z é zero. A gente já viu que não tem esse resultado. Então, eu vou para a próxima. Curva C1. Lá na altura Z igual a 1, o que está acontecendo? Bom, tem 1, então eu troco Z por 1, igual a 1 dividido por x mais y. Passando esse cara para o lado de lá, a gente tem x mais y igual a 1. Só que é uma reta. Lá, cálculo 1, y igual a 1 menos x. E aí as curvas de nível eu jogo só no plano xy. Não saiu muito reto, mas tudo bem. Plano xy. Então essa curva aqui, C1, para x igual a 0, o y é 1. Aqui. Para x igual a 1, o y é 0. Eu já sei que isso é uma reta, então é a reta que passa por esses dois pontos. Essa é a curva C1. Isso está me dizendo o seguinte, aqui na altura z igual a 1 está dando uma reta. Essa reta aqui. Está vendo que ela está acompanhando aqui? Que é exatamente o efeito de olhar lá no GeoGebra novamente. Vou apagar aqui os planos. A gente olhar na altura z igual a 1, o que está dando a intersecção deste plano z igual a 1 com uma curva? Olha, ela está dando uma reta aqui. Aqui, essa intersecção. Na altura z igual a 1, está aqui essa retinha pontilhada. Difícil deixar no pontilhado, mas a gente consegue ver aqui. Então, nessa altura z igual a 1, é isso que está acontecendo. Bom, se eu vou para a altura z igual a 2, o que está acontecendo na altura z igual a 2? Está dando de novo uma reta. Olha só a intersecção.
E isso a gente obtém vendo aqui. Ó, curva de nível C2, é lá na altura 2. Vai trocar 2 igual a 1 sobre x mais y. Então, ó, invertendo esses caras, x mais y igual a 1 meio, ou seja, y igual a 1 meio menos x. Significa que lá na altura 2, eu estou tendo uma reta também, para x igual a 0 dá y igual a 1 meio, e aí para x igual a 1 meio dá y igual a 0. Então dá essa reta aqui, que é paralela àquela. Não no meu desenho, né? Mas tudo bem. Então deu essa reta. Se eu continuar fazendo, e eu posso fazer outras retas também aqui, eu estou tomando números inteiros, mas eu posso tomar as curvas de nível com números menores do que 0, menores do que 1, né? Curva C 1 meio. O que é a curva C 1 meio? É eu trocar aqui por 1 meio. 1 dividido por x mais y. Então isso aqui dá x mais y igual a 2. Então dá y igual a 2 menos x. Dá uma curva aqui. Paralela àquela. E quer dizer, na altura igual a meio, tem uma outra retinha aqui, mais abaixo. Na altura igual a z igual a 2, que a gente fez ali, eu estou com ela aqui um pouco mais alta. Tá? Então eu tenho a noção do que está acontecendo, que são retas. Por isso eu consigo dizer que aqui ela está continuando essa reta, tá? Devido às curvas de nível. As curvas de nível me dão uma noção do que está acontecendo no gráfico da função. Uma noção melhor. É como se eu fosse levantando essas curvas, essas retas, cada uma numa altura. Então eu levantei uma aqui na altura z igual a 1. Levantei uma, tem uma aqui na altura z igual a 1 meio. Tenho outra aqui na altura z igual a 2. Veja que eu só tenho retas. Tá? Quando eu junto aqui, que eu vejo com esse esboço que eu tenho uma curvatura, eu estou vendo que isso está fazendo isso, né? Tem essas retinhas e elas estão fazendo isso daqui. Eu tenho a noção do comportamento da função, do que está acontecendo. Tá? Mas ainda assim, você visualizar isso só fazendo o esboço das curvas de nível e da função, para funções um pouquinho mais complicadas você já não consegue, tá? Então a gente vai trabalhar com algumas funções mais simples, apenas para a gente ter a noção de representação de funções, mas a gente vai acabar utilizando softwares para plotar o gráfico dessas funções, ok? Então esse é um vídeo rápido dando um resumo do que a gente faz na parte de funções. E aí podem acessar o vídeo completo, onde a gente tem mais funções que a gente trabalha, né? Mais gráficos que a gente faz. Ok? Então, domínio, imagem, esboço do gráfico e curvas de nível das funções. É isto. Até o próximo vídeo.